Olá, sou o professor Josimar Silva. Nós vamos dar início a uma aula de resolução de problemas de combinatória. Tá? Nosso primeiro problema é esse aqui, uma questão da UFRJ. Uma partícula desloca-se sobre uma reta, percorrendo 1 centímetro para a esquerda ou para a direita, a cada movimento. Calcule de quantas maneiras diferentes a partícula pode realizar uma sequência de 10 movimentos terminados na posição de partida. Nesse momento, eu peço que você pause o vídeo e tente resolver esse problema. A gente volta em seguida. Ok? Vamos à solução. Uma prática muito boa é descrever uma das possibilidades. A gente já vem fazendo isso há algum tempo já na resolução de problemas de combinatória. Tá? Sempre que possível, a gente descreve uma das possibilidades. E aí depois pensa numa maneira de contar quantas são ao todo. Tá? Uma das maneiras de se executar o que o enunciado diz, tá? Que são 10 movimentos, sempre andando 1 centímetro para a direita ou para a esquerda, tá? São 10 movimentos e o último movimento vai terminar no ponto de partida, no ponto aqui no caso, no ponto 0, na origem, tá? Então, uma das possibilidades seria esse aqui, o primeiro movimento sendo para a direita, tá? O segundo também para a direita, por exemplo, tá? O terceiro para a esquerda, o quarto para a esquerda, o quinto também para a esquerda, o sexto para a direita, o sétimo para a direita, o oitavo para a direita, o nono para a esquerda e o 10º para a esquerda. Essa seria uma possibilidade. Eu descrevi uma das possibilidades de se executar esses 10 movimentos, tá? Voltando, retornando para a origem, para o 0, para o ponto de partida. Eu vou escrever agora, essa solução, tá? Essa possibilidade. Vamos lá. Direita, direita, depois esquerda, 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 3 esquerdas. Em seguida, eu tive 3 direitas, direita, 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 e finalizei com 2 esquerdas. Tudo bem? 10 movimentos. Tá? E uma pergunta que eu tenho que fazer logo de cara, que eu me faço logo de início, é o seguinte. Eu sempre vou ter 5 movimentos para a direita e 5 para a esquerda, como nesse caso aqui? Isso é evidente que sim, né? Caso contrário, eu não vou conseguir retornar ao ponto de partida. Então, eu sempre vou ter 5 movimentos para a esquerda e 5 movimentos para a direita. Então, o que é que vai diferir entre uma solução e outra, uma possibilidade e outra, tá? Uma configuração e outra? Qual é a diferença? A diferença está apenas na ordem em que essas letras aparecem, tá? No fundo, a gente está diante de um problema de anagrama, embora o enunciado nem toque na palavra anagrama, tá? Mas o fato de a gente ter resolvido muitos problemas com anagrama faz a gente resolver alguns outros problemas com mais facilidade, tá? Anagrama, já foi dito aqui, é um instrumento muito bom para se aprender combinatória. Então, nós vamos descobrir quantos são os anagramas dessa palavra. Esse problema nada mais é do que isso, descobrir o número de anagramas dessa palavra aqui, tá? Então, eu tenho permutação de 10, tá? Onde eu tenho 5 letras iguais a D e 5 letras iguais a E, tá? Isso vai me dar 10 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 5 fatorial. Fazendo as contas aqui, nós vamos encontrar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Tudo isso dividido por 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 5 fatorial. Fazendo o cancelamento aqui, tá? Simplificando, eu posso simplificar 6. Tudo bem? Cancelei 6. Eu posso cancelar esse 4 com o 8, encontro 2. E eu posso também cancelar esse 5 com o 10. Vou encontrar 2. Fazendo as contas aqui, eu vou encontrar 252. Essa é a resposta do nosso problema, tá? Resposta é 252, 252 configurações possíveis, 252 maneiras de se realizar o que o enunciado está pedindo. Tudo bem? Uma outra maneira de pensar nesse problema, tá, de atacar esse problema, escrever aqui uma outra forma de fazer. Se bem que, se a gente for pensar direitinho, no fundo, é a mesma coisa, tá? Eu tenho 10 espaços aqui, 10 espaços, onde eu tenho que escolher 5 deles para colocar os Ds.
Então, eu tenho uma combinação de 5, de 10, tomado de 5 a 5. De 10, escolhe 5. E aí, vamos imaginar que eu tenha que eu coloque os Ds aqui. D, 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 D e D. Coloquei os 5 Ds. De quantas maneiras agora eu posso colocar os Es? Ora, a colocação dos Es já está automaticamente determinada já. Eu vou ser obrigado, tá, a colocar os Es nos lugares que estão disponíveis. Então, eu tenho uma maneira somente de colocar os Es. Colocar os Es onde está vazio. Tudo bem? Então, isso aqui vai me dar um número de solução. E a gente já comentou em aulas anteriores que uma combinação de 10, no caso aqui, combinação de 10, 5 a 5, está ligada à combinação de permutação de 10 elementos com 5 elementos repetidos e 5 outros elementos também repetidos. Né? Sempre que a soma desses dois números aqui for igual ao de baixo, eu posso resolver o problema por meio de uma combinação. Tá? A gente já viu isso em aulas anteriores. Então, aqui vai me dar 252 da mesma maneira. Tá? Seria uma outra maneira de olhar para esse problema. Tá? Eu sempre vou poder usar a combinação quando a soma desses dois números aqui for igual ao de baixo, tá? No caso da permutação com repetição. Tudo bem? Então, tá aí, 252. Vamos ao segundo problema dessa aula. Uma questão adaptada, tá? O enunciado não está na íntegra, eu fiz algumas alterações do vestibular Mackenzie. Os algarismos de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são associados aleatoriamente a 5 botões, de modo que cada botão corresponda a 2 algarismos, indicados em ordem crescente. Isso é importante, em ordem crescente. Então, a ordem já foi definida. O número de maneiras diferentes de apresentar os 10 algarismos na tela é o número de maneiras diferentes de apresentar esses 10 algarismos aqui na tela. Tudo bem? E a gente tem que descobrir isso. Nesse momento, eu peço para que você dê uma pausa e tente resolver esse problema. Logo em seguida, a gente volta com a resolução. Vamos à solução? É importante reparar que os 10 algarismos dos quais eu disponho estão aqui. Tudo bem? O que vai me dar uma configuração diferente? Apenas a ordem em que eles aparecem. Tá? Então, na verdade, eu vou ter que permutar esses algarismos daqui. Mas com uma preocupação. Tá? Eu tenho que respeitar uma condição. A ordem aqui é única entre os dois algarismos de um mesmo botão. Tá? Essa ordem é única. Que ordem é essa? Ordem crescente. Então, eu não posso colocar 7 e 5, por exemplo, aqui. Aqui, obrigatoriamente, necessariamente, tem que ser 5 e 7, a ordem crescente. Então, vamos ver como é que eu posso fazer essa permutação e depois cuidar dessa não permutação aqui. Tudo bem? Vamos lá? De quantas maneiras eu posso permutar esses 10 elementos? 10 fatorial. Acontece que eu tenho que desfazer as permutações dos dígitos de cada botão. Por que eu tenho que desfazer? Eu não quero que haja troca de posição. Eu quero obrigatoriamente que o menor esteja à esquerda do maior. Tá? Então, eu vou ter que desfazer a ordem dos dois dígitos, dos dois primeiros dígitos do primeiro botão. A mesma coisa para os dois dígitos do segundo botão, do terceiro botão, do quarto botão e do quinto botão. Isso vai me dar 10 fatorial dividido por 2 elevado à quinta potência. Tá? 2 elevado à quinta. O que corresponde ao item A, nossa opção A. Tudo bem? Do nosso problema. Ok? Uma outra maneira de resolver esse mesmo problema seria pensando assim. Tá? Uma outra forma. Outra forma. O problema já está resolvido. Tá? A resposta é essa. Uma outra maneira de resolver seria o seguinte. Pensando no primeiro botão, eu disponho de 10 algarismos, eu tenho que escolher 2 para colocar, para associar ao primeiro botão. Eu posso fazer isso de quantas maneiras? Combinação de 10, tomados de 2 a 2. Tá? De 10, escolhe 2. Tudo bem? Então, escolhi, peguei os dois algarismos e coloquei. Digamos que tenha sido 0 e 3, por exemplo. Tá? Agora, eu já não tenho mais 10 algarismos, eu tenho apenas 8. Eu já tirei 2. Tá? Então, desses 8, eu tenho que escolher 2 para o segundo botão. Combinação de 8, 2 a 2. Escolhendo 2 para o segundo botão, colocando eles lá, me restam apenas 6 algarismos, dos quais eu vou escolher 2 para colocar no terceiro botão e assim por diante. Vou repetir esse raciocínio. De 4, escolhe 2 para o quarto botão e o quinto botão fica determinado, né? Automaticamente determinado. Eu já tenho os 2 que sobram, eu obrigatoriamente vou ter que colocar no quinto e último botão. Tudo bem? Então, eu tenho essa conta para fazer, tá?
Aqui eu tenho 10 vezes 9 sobre 2. Aqui eu tenho 8 vezes 7 sobre 2. Aqui eu tenho 6 vezes 5 sobre 2. 4 vezes 3. E, finalmente, 2 vezes 1 sobre 2. Vocês podem reparar que o que eu vou ter aqui é exatamente o que eu tenho lá em cima. Tá? Aqui em cima, fazendo o produto dos numeradores, eu tenho 10 fatorial. E aqui embaixo eu vou ter, fazendo o produto dos denominadores, 2 elevado à quinta, tá? A mesma resposta obtida anteriormente. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Aqui, ó, reparem que a combinação, ela indica que eu estou selecionando 2 algarismos, tá? Selecionei dois algarismos. E essa coisa do aluno decorar que na combinação a ordem não é importante, isso às vezes conduz a erro. É muito comum o aluno querer usar arranjo aqui, acreditando que a ordem, como a ordem importa, né? Qual é a ordem? A ordem é crescente, então eu vou usar arranjo e vai incorrer em erro, tá? Aqui, na verdade, a ordem é importante sim. Qual é a ordem? A ordem é crescente. Então, basta que eu escolha os elementos, tá? E coloque eles ali. De quantas maneiras eu posso colocar esses elementos escolhidos? De uma única maneira, tá? Eu não vou dobrar, eu não vou multiplicar por 2 fatorial, provocando assim uma permutação desses 2 algarismos escolhidos. Eu não vou multiplicar por 2. Tudo bem? Então, essa coisa é muito perigosa de combinação, a ordem é importante, não é importante. Aqui a ordem é importante, eu estou usando combinação. Porque basta escolher e acabou. Se eu escolher esses dois algarismos, por exemplo, o 0 e o 3, eu vou colocá-los de uma única maneira ali. Tudo bem? Então, a resposta está aqui, ó, 10 fatorial sobre 32, que é 2 à quinta, opção A. Então, a resposta é essa. Tudo bem? Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje.